Olá pessoal, tudo bem? Ana Paula por aqui, cheguei para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui, fazendo um unboxing e as primeiras impressões do mini projetor HY320 versão atualizada 2026. Comprei ele na Shopee, ele saiu aí por mais ou menos R$220 e aí vamos lá, vamos conhecer ele e ver se está valendo a pena ainda nos dias de hoje comprar um projetor mais baratinho. E ele é bem leve, confesso que ele é bem leve. Quando ele chegou eu tive que abrir para ver se tinha um projetor aqui dentro mesmo, que eu fiquei com medo de ter tomado um golpe, porque eu achei ele muito leve. Ele é mais leve do que o HY300, que eu já trouxe aqui no canal também. Tem um vídeo aí se você quiser ver. Então vamos abrir aqui, ver o que veio na caixa, porque eu só abri e tirei isso aqui para garantir que tinha um projetor aqui. Ó, na caixa tá aqui o projetor. E veio essa caixa aqui também, ó, que tem nela, ó, um controlezinho remoto, simples, e o cabo de alimentação. E também tem o manual de instruções, que serve tanto para o HY300 quanto o 320. Manualzinho bem simples, somente em inglês. E aqui está o projetor. Como eu falei, ele é muito leve, né? Aqui na frente tem a lente. Tem até uma películazinha de proteção ali, ó, que eu tenho que tirar. Uma películazinha de proteção. Aqui na frente também tem essa saída aqui, que eu não sei se é só de ar ou se também é do alto-falante. Aqui em cima também tem outra saída. Nas duas laterais não tem nada. Na parte de baixo também não tem nada, só conta com algumas descrições aqui do aparelho, como o modelo e a potência. Na parte de trás ou de baixo, né, tem aqui essa parte que tem essa entradinha aqui, se você quiser colocar num tripé, você consegue parafusar aqui. E abaixando aqui, tem acesso às conexões dele. Tem um botãozinho de power, esse quadradinho aqui, ó, um botãozinho de power, uma entrada HDMI, uma entrada barra saída de áudio P2, uma conexão USB-A para poder botar pendrive e aqui aonde pega o sinal do controle remoto. Tem aqui também a saída de ar e a conexão da tomada. O ajuste dele eu achei bem preciso, tem várias alturas, ó, de ajuste. Não precisa fazer muita força. E ele vai até assim, ó. Ele vira ao contrário, na real, né? Fica até de cabeça para baixo. Isso aqui é o ajuste de foco. Tá vendo? A lente salta para fora, ó. Que é o ajuste de foco. E é basicamente isso o projetor, tá? É bem leve, bem simples, pouquíssimas conexões aqui. Aqui no HDMI você consegue conectar um Fire Stick, um Mi Stick, uma TV Box, algum aparelho que você queira conectar, o seu computador, o videogame, alguma coisa HDMI que você queira conectar nele, tá? O sistema dele é o Android 11, ele tem 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM. Então acredito que o sistema dele vai dar para usar o básico aí, sem você precisar de um aparelho externo. Mas se você quiser, se você puder, acho que vale a pena investir no Fire Stick, no Mi Stick, para poder ter um sistema mais fluido, né? Mas isso depois que a gente testar, a gente chega aí nas conclusões. Vamos ver aqui o controlezinho antes de ligar ele. O controle é bem leve, é um controle simples aí, padrão que vem na maioria das TV Boxes. Veio sem pilha e funciona com 2 pilhas palito. O cabo de força deve ter mais ou menos 1 metro e a conexão é assim, ó, tá vendo? Em L. E aí esse L ajuda na hora de movimentar a base do projetor, né? Você conecta ele com L para dentro, que aí dá para fazer o ajuste bom, tá vendo aqui, ó?
Se você conecta com essa parte para fora, ele trava e aí você não tem muito manejo de altura, né? Porque aí, ó, atrapalha aqui, tá vendo? Não passa. Aí você não consegue subir e descer ele direito. E aí agora eu vou ir lá para onde eu vou ligar ele, para a parede que eu vou projetar ele, para a gente fazer os primeiros testes nele, ver como é que ele está funcionando, se está tudo certinho. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu hypar, compartilhar o vídeo, deixar algum comentário aqui embaixo que você vai estar me ajudando demais, tá bom? E se você chegou até aqui, deixa o vídeo rolando até o final, que isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que o vídeo que eu estou fazendo é interessante e aí me ajuda bastante no engajamento. Então, se você puder, se você quiser, dá essa moral aí que você vai estar me ajudando a bater a meta de 5 mil inscritos agora em 2026. Eu vou fazer a projeção nessa parede. A cor dela não é branca, é palha, se eu não me engano. Um amarelinho meio bem fraquinho assim, meio bege. E aí é nela que eu vou projetar, a princípio. Apaguei a luz do teto aqui, tô só com o abajurzinho ligado e uma meia luz que tá clareando o quarto aqui para eu enxergar alguma coisa, mas daqui a pouquinho eu vou apagar. Tá ligando ali, mas vou esperar ele terminar de ligar para ajustar a altura tudo dele. Religou de ponta cabeça. Isso com a luz acesa, tá? Esse abajurzinho aqui, ó, que tá aceso aqui do lado. Agora ele já virou, que ele tava de ponta cabeça, né? E aí eu vou ajustar a angulação dele aqui. Dei uma ajustada inicial aqui. Ele tem um desfoque, né, em volta um pouco, tá vendo a letra ali da data e da hora ali em cima? Aqui, meio desfocado, mas foi o melhor que eu consegui. Se eu deixo a borda nítida, o meio fica desfocado. Vamos dar aqui uma olhada nas configurações. Ele tá bem claro, tá vendo? Ele tá ligado com a luzinha aqui do lado, ó. Apaguei a luz, ficou melhor ainda. Ó, com a luzinha. Claro, é uma luz luminária, né? Mas ela ainda é bem forte, ó. Bem claro, mas eu vou deixar agora aqui tudo apagado pra gente ver. E aí agora vamos ver aqui as configurações dele. Vamos fazer as primeiras configurações aqui. A princípio aqui na tela inicial tem Netflix e YouTube. Vindo aqui em aplicativos, tem mais esses aplicativos aqui, ó. Prime Video, MX Player, Miracast, Galeria, e é basicamente isso. Navegador de arquivos, basicamente isso. Vamos entrar aqui nas configurações e vamos começar conectando ele na internet, né? Vou conectar aqui. Pronto, já conectou aqui no Wi-Fi. Aí ele tem o Bluetooth, que eu esqueci qual é a versão, mas se eu não me engano é 5.0. Aí tem idioma, mas já veio em português. Outras configurações, que é restauração de fábrica, gerenciamento de aplicativo. Tem aqui a projeção, que é onde a gente mexe nas configurações dele. O modo de projeção está automático. Ele identifica se ele está para cima, para baixo. Vou mudar aqui. Ó, aí ele vai mudando, tá vendo? Ficou de cabeça para baixo. No teto, como se ele estivesse sendo projetado do teto. Pronto, deixar no automático. Aqui tem o zoom. A gente diminui a tela, tá vendo? Dá para diminuir. E dá para aumentar. O máximo já é o que já estava. Ele já vem no máximo, mas dá para diminuir também. Vamos trabalhar com ele no máximo aqui para a gente ver a qualidade dele no máximo, né? Tem ajuste fino aqui também. Ó, tá vendo? Ele vai inclinando, que ele estava um pouco inclinado, né? Aí mexendo aqui, ó, ele vai desinclinando. Tem um ajuste fino bem interessante. Aqui tem também o automático. Vou deixar aqui automático de novo. Ó, ele se ajustou. Eu tinha deixado torto, mas se for manual, tem um monte de correção que dá para fazer. Correção de canto, calibração horizontal. Eu não vou mexer em nada disso, porque depois vai me dar trabalho para poder reajustar. Mas tá vendo? Dá para mexer cada canto se você quiser. Aqui é o volume, né? Ajuste aqui é de hora, somente isso. E aqui tem sobre o dispositivo, ó, HY320. E eu falei que o Android é 11, mas aqui tá como Android 13. Então é Android 13 com 16 GB de armazenamento e 2 GB de RAM.
E aqui tem atualização local via pendrive. Tô vindo aqui do futuro da edição para mostrar o armazenamento que eu tinha esquecido de mostrar. A imagem tá assim porque já tá com a tela e aí o celular com a tela tá ficando assim, meio distorcido, mas presencialmente não tá assim, é só na gravação. Eles conseguiram mascarar muito bem, como vocês veem aí, na aba sobre diz que ele tem 16 GB de armazenamento. Mas se ao invés da gente vir nas configurações da tela inicial, a gente abrir os apps e vir nessas configurações aqui, ir em preferência dos dispositivos e depois em armazenamento, a gente vai ver que até aparece aqui 16 GB, mas quando a gente clica, ele só tem 2 GB. Como dá para ver aí na tela, os aplicativos ocupam 1.6 GB de armazenamento. Aí tem os diversos, tem cache e disponível só tem 730 megas, ou seja, não dá nem 3 GB de armazenamento. Basicamente as configurações são essas. Aqui também tem a opção do HDMI para você, se você tiver conectado alguma coisa, tá vendo? Ele vai pro HDMI. Selecionou ali o HDMI e disse que tá sem sinal porque não tem nada conectado ali. Então agora vamos testar o YouTube aqui, que eu comprei ele para ver a Copa, né? Hoje está tendo o jogo do Brasil, em dose dupla, tá tendo Brasil feminino e Brasil masculino. Então nada mais justo do que testar com um futebolzinho, né? Deu erro, porque eu tô conectada na internet, mas a data e a hora ali ainda tá errada. Aqui tá dando que tá conectado, mas tá na rede 5.8, que é a chamada minha aqui. Então vou conectar na 2 GHz para ver. Pronto, conectei na 2 GHz, 2.4 e vamos ver, ó, tá vendo? Aí a internet já funcionou, atualizou ali a data ali em cima e atualizou a hora. Então será que ele não funciona na internet 5 GHz? E aí ele não tem entrada para internet, né? Ele não tem entrada para cabo de rede. É só pelo Wi-Fi, agora que eu me liguei. Tava pensando em cabear, né? Porque fica longe do roteador, mas... Então ele não tem entrada. Agora que eu me liguei, fiz um unboxing lá, mostrei ele todo e não me liguei que ele não tinha entrada para cabo de rede. Vamos abrir aqui o YouTube novamente. Ah, agora tá com internet. Pronto, conectou aqui no YouTube. Colocar aqui no jogo do Brasil, né? Brasil tá ganhando de 2-1 do Egito. E esse é o som do projetor. Vou botar ele aqui quase no máximo. E esse é o volume dele. Tá travando um pouco, né? Lembrando, tá de noite. Quarto totalmente escuro. E aí, eu vou ligar a lumináriazinha aqui de novo. Ó. Mesmo assim dá pra ver. Tá vendo? Fica bem... Dá pra assistir ainda. A imagem tá bem melhor do que a do HY300. Bem melhor mesmo. Gostei bastante e vou tentar ver se eu consigo dar um foco melhor na imagem. Pronto. Aqui foi o melhor que eu consegui de nitidez, mas o jogo em si tá com a imagem meio embaçada, até na televisão, que eu tava vendo na sala o primeiro tempo e tava meio embaçado lá. Então esse embaçamento não é só do projetor, não. Vamos trocar aqui e botar outra coisa pra gente ver. Ó, a imagem dele tá bem boa, bem melhor mesmo do que a do Y300. A qualidade do som é isso, né? Não é boa, mas não é nada surpreendente. Porque às vezes televisão cara que a gente compra aí, a qualidade do som é bem... Deixa bastante a desejar e é bem ruim, né? Bem fraca. Então, para um projetor de 200 e pouco, isso é até que é o de menos. Mas olha, a qualidade da imagem tá bem boa. Tô gostando das primeiras coisas que eu tô vendo aqui, tô gostando bastante. Coloquei um trailer de filme aqui agora pra gente assistir, né? Pra ver qual é a qualidade pra filme. E essa é a imagem dele aí para assistir um filme, achei bem boa, apesar do filme ser
ser bem escuro, mas mesmo com o filme escuro, deu para ver que a qualidade vai ser bem interessante para poder estar assistindo. E agora eu vou conectar o Bluetooth nele, ó. Peguei essa caixinha de som aqui, é uma caixinha Bluetooth 2.0, né, que ela se divide assim em duas, dá para fazer esquerda e direita. Então eu vou pegar ela aqui para conectar ela no projetor, para ver como é que fica. Se não vai ter delay, né? Porque alguns projetores têm delay no Bluetooth. Tem vídeo completo dela no canal, tá, pessoal? Se quiser, se tiver interesse, tem vídeo completo dela no canal. Já fez o barulhinho de conectado ali. E vamos começar pelo começo, né? Aquela perguntinha básica, fácil, só para esquentar os computadores do Show do Leão. Ou seja, não tem delay no Bluetooth, ó. A boca do Noise tá mexendo certinho com o áudio. Destro é o contrário de quê? E vou tirar para não tomar um ban, né, de direito autoral. Javard, é com vocês. O trauma 1 tá ali. Torando na mão esquerda não dominante. Sinais bons. Mas não estavam no local. Prontos? 1, 2, 3. Respiração boa. Abdômen sem dor. O outro salvou o resto da sua mão. Minha vida, eu fui atrás dos chamados. De honra, dever, guerra. Assim posso lutar mais uma vez, derrotar mais um inimigo. Não como um guerreiro, mas sim acolhedor. E ensiná-la não a bater. Vai terminando a preparação do Brasil para a Copa do Mundo. 12 jogos de trabalho do Ancelotti até a estreia no sábado que vem. Sobre as escolhas do Ancelotti, o que já está definido para sábado, que ainda seja talvez um pouco de debate, de interrogação para a estreia. Bom, o Bluetooth funcionou muito bem, não vi problema no Bluetooth de atraso, né, de sincronização do áudio. E essa é a imagem dele com a luz acesa, a luz do teto está acesa. Aqui para mim tá um pouco mais apagada do que tá aqui na filmagem para vocês. Dá para ver, mas não é o aconselhável, mas daria para ver se fosse o caso, se tivesse alguma necessidade de assistir assim, daria para assistir. Mas não é tão agradável. Agora eu vou apagar a luz para vocês verem a diferença, ó. Aí com a luz totalmente apagada ele fica assim. Só tá entrando uma pequena claridade da porta ali, mas é bem pouco que não faz nem diferença na imagem, tá vendo? Ele é mais para usar realmente no escuro. Gostei bastante, achei que na transmissão ao vivo no YouTube tá travando um pouco, mas vou tentar resolver isso, ver o que tá acontecendo. E vou também fazer uma tela de projeção para colocar na parede. Eu comprei uma tela reflexiva e aí no próximo vídeo eu vou estar mostrando como é que eu fiz a tela, como que eu, mostrando as medidas, tudo. E ver o resultado, ver como é que ficou com a tela, né? Se deu uma melhora significativa com a tela ou não. Então se você não for inscrito no canal, se inscreva para você não perder esse vídeo, porque eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou fazer uma tela, acredito que de 1,80 m mais ou menos, de largura, para ver se melhora a qualidade, que já tá muito boa, sendo sincera. Gostei bastante, bem melhor do que o outro, bem melhor mesmo do que o outro. E aí eu vou fixar ele na parede e vou fazer a tela. Ficar top, ficar show de bola. Então se inscreva aí, se gostou do vídeo já sabe. Deixa seu like, que o seu like me ajuda muito. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E aí a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!